Boa tarde, Júlio Marim, sou ortopedista especialista em quadril. Vim falar aqui com vocês a respeito de bursites e tendinites do quadril. Talvez a bursite e a tendinite seja as doenças, a maior prevalência de procura no consultório. Tá? Não é uma doença grave, mas é uma doença que incomoda bastante. Vamos lá, o que é a bursite e a tendinite? Esse final "it" da palavra significa inflamação. Então, é um processo inflamatório de algumas estruturas. Tá? Elas são usadas como sinônimos, mas na verdade elas caminham juntas. A bursite é a inflamação da bursa, a tendinite é a inflamação do tendão. Muita gente acha que bursite e tendinite é exclusivo de ombro, mas não é. Ela é exclusiva de onde se tem tendão e de onde se tem bursa. Basicamente, em qualquer articulação ou região periarticular do corpo. O ombro realmente é uma das mais comuns, mas no quadril a gente vê bastante e sua incidência aumenta muito. O sintoma da bursite e da tendinite ela é um pouco diferente do sintoma das dores de dentro da articulação do quadril. Dor de dentro da articulação do quadril é uma dor mais na virilha, que irradia para a coxa. A bursite e a tendinite é uma dor mais lateral, que piora quando você caminha muito ou ao deitar em cima do lado acometido. Por um exemplo, eu estou com uma bursite e uma tendinite no quadril esquerdo. Ao deitar em cima do lado esquerdo, a minha dor piora. Tá? Eles não são sinônimos, porque a bursa inflamada é uma bursite e a tendinite inflamada, o tendão inflamado, é uma tendinite. O nome correto para esse processo inflamatório é, na verdade, síndrome peritrocantérica. É um nome um tanto quanto grande e difícil de se pronunciar, por isso a gente costuma simplificá-lo e dizer bursites ou tendinites. A síndrome peritrocantérica ela é mais comum ou mais correta de se falar, porque existem outras estruturas, além da bursa e do tendão, que podem inflamar. Então, você dizendo isso, você abrange todas elas. E é importante a gente saber que existem outras estruturas além da bursa e do tendão que podem inflamar, porque os sintomas eles podem não ser só no quadril. Você pode ter uma irradiação dessa dor ao longo da sua coxa, tá? Normalmente para acima do joelho. Tá? Esses processos inflamatórios, eles geralmente ocorrem por existir um desbalanço entre solicitação e preparo. Musculatura pouco preparada ou musculatura hipersolicitada vai levar a essa inflamação. O pico de incidência, as bursites e a tendinites, elas são mais comuns em dois perfis de paciente. Ou naquele paciente mais idoso, em que você realmente tem uma tendência com o envelhecimento até o enfraquecimento da musculatura. Então, as atividades, as sobrecargas, as cargas diárias já levam ao processo inflamatório. Ou aquele paciente um pouco mais jovem que pratica atividade física de alto impacto. Tá? A musculatura abdutora do quadril, que é o tendão que normalmente inflama, é uma musculatura que a gente solicita demais em caminhada e corrida. O processo de bursite e tendinite é muito comum em corredor. Tá? Por mais que ele fortaleça, a demanda dele é bem grande e às vezes não o suficiente para suprir essa solicitação que ele faz. Tá? Então a gente precisa investigar ou descobrir a causa, tá? Para tratar e não ter recorrência. O processo inflamatório, a bursite, a tendinite, ela é a doença mais benigna do quadril justamente para ela poder ser reversível. Tá? Porém, se você não tratar a causa, você não consegue revertê-la. O diagnóstico da bursite e da tendinite é basicamente clínico. Você conversando com o seu médico, através do exame físico, ele descobre se você tem esse processo inflamatório ou não. A gente, na grande maioria das vezes, associa exames de imagem, que é para tentar ver o grau de um processo inflamatório e se existe algo por detrás dessa bursite ou dessa tendinite. Às vezes, a pessoa fortalece muito, não tem uma demanda muito grande e inflama. Tá? Em algumas situações,
ele tem alguma lesão dentro da articulação, ou um desgaste ou um pré-desgaste, que aumente ele a ter a predisposição de ter esse processo inflamatório. Então, uma das funções do exame de imagem é a gente descartar ou confirmar se tem algo por detrás que requer um tratamento diferente. Tá? Havendo ou não havendo algo por detrás, a bursite e a tendinite precisam ser tratadas. Tá? Primeiro momento do tratamento é o controle inflamatório. Fisioterapia, super importante, uso de medicação e medidas locais. Físio, calor, alongamento e liberação da musculatura. A musculatura inflamada fica tensa. Se você não soltar essa musculatura, talvez você não conquiste o seu objetivo. Medicação, não necessariamente, por mais que o nome sugira, só o uso de anti-inflamatório. Tá? Você tem outras classes de medicações, outros analgésicos que podem ser usados também. Tá? Mas o mais importante, é o tratamento fisioterápico. A ideia da medicação é auxílio na fisioterapia. Conforme a fisioterapia for conseguindo controlar o quadro de dor, a gente começa uma fase de manutenção, que é o fortalecimento, basicamente dito. Caminhada tem uma série de benefícios para a saúde. É uma atividade física aeróbica que faz muito bem para o coração. Tá? Mas quem tem bursite e tendinite glútea, a caminhada fica reservada num estágio mais avançado do tratamento. Nesse primeiro estágio que a gente acabou de controlar o processo inflamatório, se te colocar para caminhar de novo, existe uma grande possibilidade dessa inflamação retornar. Então, existem outras atividades aeróbicas que podem ser feitas, existem atividades de fortalecimento que precisam ser feitas. Pilates e hidro. Isso funciona para bursite e tendinite, isso funciona para artrose. São atividades boas para o quadril e também para a sua coluna. Tá? Uma outra atividade também muito boa é a natação. Então, primeiro a gente faz o controle do processo inflamatório. Num segundo estágio, o preparo dessa musculatura. Preparado, o terceiro estágio aí sim, é solicitação. Aí você está liberado para voltar a fazer as atividades físicas que solicitem essa musculatura, mas você não pode parar de prepará-lo. Infelizmente, a nossa musculatura não tem uma memória. Tá? Então, podemos até achar, geralmente, ou algumas vezes a gente encontra alguma pessoa que fala, tem uma memória muscular. Você pode ter uma maior predisposição a fortalecer, mas musculatura que para de usar, ela enfraquece. Então, se parou de fortalecer, você vai ter um enfraquecimento dessa musculatura de novo e tem uma tendência de ter novos processos inflamatórios. Tá? Aqueles casos que são mais difíceis de tratar, que a gente fala bursites refratários ao tratamento, primeira coisa, é imprescindível investigar para ver se não tem nada por detrás disso. Porque se for uma bursite secundária, uma artrose, ou uma bursite secundária a qualquer outro tipo de lesão, se você ficar só tentando tratar a consequência, você pode não ter um sucesso. Então você tem que tratar a causa para que tenha uma melhora da consequência. Tá? Mas existem aquela parcela de pacientes que tem bursites que não melhora com o tratamento instituído, mesmo não havendo nada por detrás disso. Normalmente isso ocorre em pacientes mais idosos, em quem tem um processo inflamatório de longa data, tá? Onde você já teve uma alteração da fibra do tendão. O tendão já é doente. Então, o tendão doente é mais difícil de você recuperá-lo. Tá? Então, os estágios de processo inflamatório, eles são edema, que é aquele processo inflamatório agudo. Você tem um acúmulo de água e já tem a dor, normalmente até umas 2, 3 semanas. Segundo estágio, você começa a ter uma doença que é chamada de tendinose, que é essa transformação do tendão saudável para um tendão doente. E num terceiro e último estágio, esse tendão doente ele pode vir a se romper. Esse rompimento faz com que você tenha fraqueza e que o tratamento cirúrgico se torne uma possibilidade. Tá? Mas o tratamento da bursite e da tendinite, ele é basicamente um tratamento conservador. O tratamento cirúrgico ele é um tratamento reservado para casos excepcionais. Tá? A bursite e a tendinite
90, 95% dos pacientes se melhoram, se curam com tratamento conservador. Mas é um tratamento que ele precisa de paciência e de persistência. Tá? Dificilmente, ainda mais nos casos um pouco mais arrastados, consegue resolver esse problema de uma hora para outra. Tá? Eu costumo dizer que o tratamento da bursite e da tendinite ela depende muito mais do paciente do que do médico. Cabe ao médico passar as orientações corretas para que o paciente tome as atitudes adequadas. Tá? É sempre importante, para qualquer doença que você tenha, procurar um médico. A ideia daqui é tirar algumas dúvidas, mas não é substituir uma consulta. Tá? O que talvez sirva para você, não sirva para os outros. E importante, além de tratar com o médico, é atividade física. A atividade física não é só orientada para quem tem problema de saúde. A atividade física ela é orientada para prevenção de problemas de saúde. Então, melhor do que tratar uma doença é evitar que essa doença apareça. Então, faça atividade física e, se preciso, procure um médico. Obrigado.